que procuremos neste momento nos ligar, nos conectar com esse divino que há dentro de cada um de nós, com esse Deus que está presente em todos os momentos em nossas vidas. E eu digo a gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, gratidão aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade de encontro de almas, encontro fraterno, que nesta noite nós possamos refletir sobre o seu Evangelho, que essas reflexões nos leve, nos motive a mudanças tão necessárias e às quais viemos na presente reencarnação com esse objetivo de mudança, mudar o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir. Que nesta noite essas reflexões possam nos levar a isso, a cada vez mais o amor preconizado por Jesus em seus evangelhos. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Assim seja, graças a Deus. Nesta noite, eu trouxe novamente, Odilon, novamente, parábola do rico e Lázaro, ou como está no Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do mal rico. Nós falamos sobre ela no ano passado, nos últimos dias do mês de dezembro, dia 24 de dezembro, e agora eu voltando a estudar ela e lendo novamente, eu achei algumas coisas que acho que deveríamos refletir mais sobre ela. E por conta disso, eu trouxe ela para a nossa reflexão dessa noite, a parábola do rico e Lázaro, ou, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do mal rico. Ela está em Lucas, no capítulo 16, 19 a 31. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos lembrar que a cultura, né, quando foi colocada essa parábola para as pessoas da época, né, por Cristo, né, as pessoas tinham um comportamento um pouquinho diferente da nossa época, né, a cultura dos judeus, das pessoas da época, elas entendiam as relações familiares e pessoais de uma maneira assim um pouco diferente dos nossos dias. E por conta disso, o entendimento, às vezes, ele vai mudando, né? Conforme o tempo, nós vamos entendendo um pouco melhor, nós vamos dando outras interpretações, porque a parábola ela tem essa forma, né? de ser, de trazer, de ser sempre atual, por conta que ela pode ser ajustada aos nossos dias. Então, na cultura dos hebreus na época, né, era uma forma, eles tinham uma forma às vezes um pouquinho diferente até de ver, né, e Cristo trouxe alguns elementos, né, dos costumes da época para melhor as pessoas entenderem. Então, trouxe a questão mesmo da riqueza, como é que era, a ostentação, né, o homem rico e o mendigo chamado Lázaro. Nós observamos aqui também que ele fala um homem rico, né, vestido de púrpura e linho finíssimo. E já Lázaro, ele cita o nome, né? Fala um pobre mendigo chamado Lázaro. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. Então, ele dizia que Lázaro, ele estava na porta da casa do rico, né? E ali naquela porta ele esperava algumas migalhas que viessem para saciar essas migalhas que caíam da mesa. Até eu coloquei uma imagem aqui que mostra um pouquinho isso aí, né? O mendigo, já pensou a tortura, né, do mendigo com a fome, né? E olhando o rico lá se fartar, e nem sequer as migalhas caíam a ele. E vinham os cães e lambiam ali as chagas. Então a gente entende, né, que ele era uma pessoa com bastante enfermidades e que essas enfermidades possivelmente fosse a lepra, né? Até por conta dessa questão, talvez até dessa interpretação, que a gente ouve falar em lazarento, né? E tem a ver com aquelas pessoas que têm
a lepra no corpo. E os cães, eles vinham lamber as chagas, né? A gente, hoje a gente sabe que os cães até lambem as próprias feridas e essa lambida torna assim uma forma assim antisséptica e apressa até a cicatrização e a cura. E no caso do Lázaro, provavelmente além de aliviar as dores, né, auxiliava nessa cicatrização que ele tinha. Tem até algumas histórias assim da antiga, né, que algumas pessoas contratavam os donos de cães para lamber feridas para poder apressar a cura. Então, isso aí é um conhecimento já bastante antigo. Então, eis que o Lázaro, o mendigo morreu, né? E foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, ele foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico morreu e teve o inferno por sepultura. Aí de lá do inferno, ele viu ao longe Lázaro no seio do Abraão e dizia: Pai Abraão, tem de piedade de mim. Aqui a gente começa a perceber que essa parábola, se fosse para a gente falar em uma parábola espírita, né, seria essa parábola. Porque ela fala de algumas questões que nós, dentro da doutrina espírita, entendemos como verdadeiras. Né? A questão da lei de causa e efeito, a questão do recebimento no plano espiritual pelos benfeitores, aquela pessoa que ela teve uma vida digna aqui na Terra, que foi o caso do Lázaro, né? Que ele teve uma vida de sofrimento, sem murmurar, aceitando melhor as coisas. Então, tudo isso dá a entender que essa parábola ela tem muito a ver com a doutrina espírita. Parece que começamos aqui um momento de... pronto. Então, inclusive, eu comecei a estudar sobre essa parábola e eu percebi assim que ela é evitada dentro dos evangélicos, dos católicos, ou eles falam dela assim com muita cautela, né? Dizendo que ela não ela foge um pouco das parábolas tradicionais, né? Parece que ou alguma coisa foi mudada na Bíblia, né? Ou alguma da forma como foi, ou ela não era mesmo de Jesus, né? Eis que Jesus fala uma parábola, sempre começava assim, né? Essa parábola não começa dessa forma. Então, há alguns questionamentos, porque eles têm dificuldade de aceitar essa visão da pessoa morrer e ser transportados pelos benfeitores espirituais, né, quais nós chamamos benfeitores aqui na parábola, diz anjos, ao seio de Abraão. E o rico também, ele morreu, mas permaneceu lúcido, né, fazendo um trocadilho, morreu e permaneceu vivo. Então ele estava de lá da onde ele estava, no tormento, né, naquele fogo que ele estava sentindo, ele via Lázaro, né? Mas Lázaro não podia, estava ao longe, né, no seio de Abraão. Bom, e ali ele pediu então, né, pro pai Abraão, o pai Abraão. Quando ele fala pai Abraão, ele já mostra, né, que ele é um descendente judeus, né, que ele crê no Deus único. Então tinha aquela crença, né, da nação escolhida por Deus. Então ele já fala com Abraão assim: olha, eu estou aqui nessa situação, né, mas eu sou seu filho de Abraão, né? Então eu sigo os mandamentos, né? Mais ou menos como a dizer isso aí. Então quando ele fala pai Abraão, tem de piedade de mim. E como ele era um rico, né? Ele, ao invés da humildade, né, viu Lázaro lá e falou: Lázaro, né, me socorre aqui, me ajuda, alguma coisa assim. Mas não, ele fala: manda-me Lázaro, né? A tal da carteirada ali, né? Ele já pede para que Deus, ou aliás, que o pai Abraão manda Lázaro, né? Como ele utilizava os serviçais quando aqui na terra. E que molhando a água, a ponta do dedo me refresca a língua. Aqui também é uma outra questão, né?
as pessoas desencarnadas, elas aqui demonstra que tem um corpo, né? Que tem mão, que tem dedo, né? Então, destoando um pouquinho daquelas ideias que as pessoas passavam de que morreu, né? Como o evangélico acredita, fica adormecido, esperando o dia de juízo final, e aqueles que morreu acreditando em Cristo como seu Salvador, Jesus, quando vier voltar, vai levar, né, ao paraíso, e aqueles que não forem assim seria destruído. Então é uma visão bem diferente da que nós estamos vendo aqui na parábola, que eles estão muito bem vivos, uns sofrendo tormento e outros sendo consolados ao seio do Abraão. E Abraão então fala para ele, ó, filho, né, trata como filho, filho, lembra-te de que recebeste os bens da vida e Lázaro só teve mal. E agora ele é consolado e tu és atormentado. Então ele lembra que enquanto o rico estava aqui na terra, ele gozou das benesses, né, da fortuna que ele tinha, dos recursos, sem se incomodar, sem se importar com a situação dos mais fracos, daqueles que tinham necessidades. E ele ainda diz mais, diz que tem um grande abismo entre nós e vós, que aqueles que estão aqui não podem passar dali para cá, e os também não se pode passar de lá para cá. Bom, aqui a gente pode entender também dentro da doutrina espírita que quando ocorre o desencarne, né, aquelas pessoas que estão atormentadas, que elas não fizeram a prática do bem, né, que elas tiveram uma vida aqui muito levada ao egoísmo, ao orgulho, à ganância, elas chegam lá no plano espiritual numa situação muito difícil. E a espiritualidade, os benfeitores não conseguem se aproximar delas para ajudar, porque elas estão numa situação ainda envolvida, né, com aqueles costumes, com aqueles comportamentos, com aqueles males, com aqueles vícios morais que tinham aqui na Terra. Então, a mudança de encarnado para desencarnado não muda a pessoa continua a mesma, só um outro plano. E naquele outro plano, os benfeitores não conseguem se aproximar dele, porque ele ainda está ligado àqueles males que ele tinha. Já o outro, ele era uma pessoa boa, então ele estava sendo acolhido pela espiritualidade. Mas ambos não tinham condição de ir, até porque Lázaro estava sendo acolhido. Né? Nós estudamos nas obras da doutrina espírita que as pessoas que estão logo após o desencarne, passam por aquele momento de perturbação, são acolhidas pela espiritualidade, se são boas, né? Se tiveram uma vida boa, aqui no sentido assim de boas práticas ou de busca dessas mudanças, elas chegam lá no plano espiritual em condições de ser acolhida e ser ajudada. Já aquelas que tiveram a vida, como o caso do rico aqui, né, citado, elas têm dificuldade de ser acolhida, porque elas ainda estão ligadas àqueles vícios morais que tinha aqui. Então, esse abismo que existe entre os dois, ele é necessário por conta da situação em que ele se encontra, da sintonia que cada um se encontra ali. Então, de novo, a gente lembra aqui, né, que o Espiritismo ele dá uma explicação mais coerente dessa questão toda. Então, aí ele pede que, olha, eu te suplico, mandes a casa do meu pai, onde tem 5 irmãos, para dar testemunho das coisas, a fim de que eles não venham cair nesses tormentos. Aqui, de novo, ele fala agora da possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. A parábola mostra isso. Né? Para nós fica muito clara essa questão. Né? Para outras pessoas, não, mas isso é uma simbologia, né? Isso aí é uma forma de falar, mas na verdade a comunicação não pode acontecer. Quem se comunica aqui é só os demônios, como a maioria das igrejas, né, diz. E eles dizem mesmo, né? E a gente vê até eu já participei de
alguns cultos em igreja, onde as pessoas entram em transe até, e elas realmente veem os demônios, né? Porque está naquela vibração, aquela imaginação, aquele pensamento, o pensamento nosso, como nós já estudamos dentro da doutrina espírita, ele dá forma às coisas. Então, aqueles espíritos, aqueles que têm a mediunidade de vidência e conseguem ver, eles vão ver o demônio mesmo ali. Vão ver aquelas pessoas com chifrinho, com o jeito que eles imaginam, né? Com tridente e tudo mais. Então eles veem o demônio passeando lá. Então, essa comunicação então é possível, né? Pela parábola aqui. Tanto é que o rico, ele pede ao pai Abraão que mande o Lázaro lá à casa do pai. De novo, né, ele falta um pouquinho aqui com a humildade, porque ele pede que manda o Lázaro, né? Ele não vê o Lázaro como uma pessoa, né, que está numa situação bem melhor que ele. Ele acha que Lázaro precisa ser um serviçal mesmo, continuar naquela vida que ele tinha quando aqui encarnado. Bom, e aí então Abraão retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Só que não, pai Abraão, insistiu o rico. Se algum dos mortos falhar, eles farão penitência. Aí fala, mas como? Não escutaram nem Moisés, não escutaram os profetas. Vão acreditar que os mortos, nem que se o morto ressuscitasse. E isso é verdadeiro, porque se a gente for olhar, né, eu estava até assistindo um sermão, né, de um pastor, e ele dizia assim, não, os espíritas acreditam que falam com seus parentes, com os mortos, mas não falam. Não entre nessa. Quem se comunica ali é o demônio, né? Não tem como a pessoa que morreu se comunicar com o vivo. E como eles acreditam nisso, né? Eles não aceitam. Então, mesmo que a pessoa ali se materialize, né? Mostram ele, olha, eu sou teu pai, eu estou aqui. E não, você é o demônio, faça de mim Satanás, né? Como dizem, né? Vá de retro, alguma coisa assim que eles falam. Então, eles não têm como se aceitar. Então, aqui o Abraão, ele disse isso, e a gente vê isso, né, na prática ainda hoje. As pessoas não aceitam a comunicação dos espíritos. Já existe muitos que aceitam, algumas igrejas e tudo, né? Eu acho que essas questões com o tempo vão mudando, mas ainda existe uma resistência muito grande para que a, eles têm a crença, né, na possibilidade da a imortalidade, né? Eles até nos chamam de imortalistas, né? Os imortalistas, alguns pastores falam assim, que acredita que as pessoas desencarnam e continuam vagando por aí, né? Então eles não têm essa visão que a gente tem. Então o Lázaro ele estava sendo atendido, né, pelos benfeitores espirituais, no caso ali o Abraão, que representa isso, e o rico ele estava sofrendo. Então as principais ideias nessa parábola que a gente percebe é a indiferença moral, o individualismo, né, que o rico apresenta, e hoje a gente vê muito isso, né? A gente se percebe que a riqueza não significa ser um privilegiado. Nessa época, quando Jesus trouxe essa parábola, as pessoas que estavam em condições melhor, financeira e tudo, eles achavam que eles eram escolhidos por Deus, né? Que Deus privilegiava uns em detrimento de outros, né? Que Deus realmente dava graça, né, àqueles que acreditavam nele. É uma forma de Deus pagar pela crença. E então hoje a gente sabe, né, com o espírito que somos, que a riqueza ela não significa que a pessoa tem mérito, significa que ela está numa prova diferente. E uma prova, como mesmo diz no Evangelho segundo o Espiritismo, muito difícil, né? A prova da pobreza é muito sacrifício, é muito dolorosa, mas a prova da riqueza é muito perigosa, né? Ela é muito perigosa, porque é a tentação, né? As pessoas se veem naquela abundância e
às vezes desperta nela o egoísmo, o apego aos bens materiais, né? O orgulho ele fica mais exacerbado, o egoísmo, então eles não se torna avarento, né? Então se torna indiferente, se torna cada vez mais individualista. E já a prova da pobreza, né? Muitas vezes, se a pessoa passa bem por ela, desenvolve a humildade, né? Se torna até mais caridoso, porque sabe que dói, né? Então ele se torna mais compassivo com o próximo e, e mais resignado. Mas alguns têm mais esperança no futuro. É, então, as pessoas não acreditam, então, né, de outras crenças, nessa comunicação com além-túmulo, né, acredita muitas vezes que as pessoas que estão na situação melhor, né, são agraciados por Deus, né, e coloca em dúvida essa parábola. Será que Jesus narrou mesmo isso aí? Será que foi adulterado? Como é que é essa história do Espírito ter corpo, né? Mas o próprio Paulo narra que o espírito tem corpo, né? Corpo celeste, até ele diz. É, e aí, às vezes, a gente fica olhando uma pessoa que desencarnou e fica pensando, né? Como é que essa pessoa está lá no plano espiritual agora? Como é que ela se encontra lá? E daí a gente tem que devolver essa pergunta: como é que ele era aqui quando encarnado? Ele era uma pessoa boa? Se ele era uma pessoa boa, continua boa lá, continua sendo amparado, continua sendo acolhido, e isso serve para nós também, né? Como é que nós estamos? Como é que nós vamos chegar lá no plano espiritual? Porque todos nós vamos para lá, mais cedo ou mais tarde vamos para lá. E como é que nós vamos chegar lá? Então, essa parábola, ela ilustra a justiça divina e a importância da caridade. É, as penas, as recompensas futuras, são consequência dos feitos de cada um de nós, e não baseados na questão de fé, como nós falamos já anteriormente, né? Crê em Jesus Cristo e você será salvo, por exemplo. Não, né? É, ela é consequência do que eu mudei dentro de mim. As ferramentas é a atuação no trabalho em benefício ao próximo. E o objetivo é a mudança interior, é eu me tornar melhor dentro de mim. O dinheiro, ele não modifica as pessoas. Às vezes as pessoas falam, o dinheiro modificou, né? A pessoa se tornou mais isso ou mais aquilo. Tem até uma história dentro da doutrina espírita, chama o Ricaço Distraído, de Neio Lúcio, né? Que ele conta uma pessoa que era pobre, né? E daí ela começou a conquistar haveres, né? Um patrimônio, e então, antes ela era espontânea, alegre, passou a ser desconfiado, passou a ser carrancudo, arredio, ele receava amigos, inimigos, né, que achava que alguém poderia tirar as coisas que ele acreditava ser possuidor, né? Então aí diz a história que ele escondeu aquelas somas, né, numa grande caixa forte. Tem até uma parábola que ilustra isso aí, né, o do celeiro lá, que ele teve uma colheita farta e ia construir grandes celeiros e desencarnou. Então esse também fez isso, né? Grandes somas na caixa forte. Quando envelheceu de todo, veio a morte e separou ele daquela imensa fortuna. Com surpresa, acordou o espírito deitado num grande forte, né? De, de riquezas materiais ali, né? Ele não conseguia desvencilhar, desgrudar daquele forte. Então assim é, né? O apego ele é aqui na Terra e ele continua lá no plano espiritual. Então Lázaro, ele representa todos os excluídos dos direitos humanos, aqueles que sofrem as vicissitudes com paciência, com resignação, sem revoltas, sem culpar os outros, dando mais de si mesmo, e que podem, para melhorar a situação,
porque confia em Deus, né? No seu amor e na sua justiça. Isso aí são palavras de Caio Barchuto. Já o rico da parábola, ele representa aqueles que cuidam das necessidades do corpo e esquecem das necessidades do espírito. Aqueles que vivem na satisfação de suas necessidades físicas e materiais. Aqueles que são escravos do mundo, dos seus valores e dos seus prazeres. Assim é, então, o rico. Então, a riqueza, ela em si, ela não é má nem bom. Ela é uma prova, uma provação. E quando se fala de riqueza, né, que a gente faz abordagem muito da riqueza material, mas é todo tipo de riqueza. Né? Na passagem do Evangelho, ele cita também a parábola dos talentos. Né? Então, todas as condições que nós temos, que nós desperdiçamos ou que egoisticamente só usamos em nosso favor. Então, essas são as pessoas que desperdiça, né, o bem que Deus colocou em suas mãos para que ele pudesse crescer. E ainda lembrando da Bíblia, tem a passagem do rei Saul, né, que ele fala com o espírito de Samuel. E as igrejas interpretam como não foi uma comunicação mediúnica ali, ali foi o demônio que estava enganando ele, né? Mas na Bíblia não diz isso. Mas as pessoas, para poder ajustar as suas crenças, né, elas às vezes colocam coisas onde não existe. Né? Então a gente sabe que nós temos essa certeza, né? Que primeiro que nós não morremos, né? E que nós levamos para o túmulo somente os valores os valores morais, né? E, as riquezas elas ficam aqui e que os espíritos estão lá em diversas faixas vibratórias, auxiliando a todos aqueles que necessitam e aqueles que se permitem ser ajudados. No caso aí do rico, ele ainda não estava no momento de ser auxiliado, né, por Abraão, pelos benfeitores. Então, por conta disso, ele não conseguiu ser auxiliado. Essa era a nossa mensagem para essa noite.